Bom, boa noite, então. Coloquei aqui no link para vocês, no chat ali, para vocês preencherem a presença. E vou começar a mostrar a resolução da tarefa 1. Estão enxergando aí o Excel? Sim. Tá. Então, tá aqui, ó, o exercício 1, até vou mostrar lá a tarefa 1. Não, essa aqui é da tarefa 2. Deixa eu abrir tarefa 1. Boa pergunta. Melhor eu ir lá no... Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Então, aqui está o exercício 1 aqui, que ele pede para identificar e construir, fazer o esboço das curvas, né, da 1 a 8. Eu não sei se eu pedi as 8, não era para fazer 4, sei lá, não me lembro. Ou eram as 8? 4. Era? Tá, é isso. Ah, tá aqui. Tranquilo. Mas eu vou mostrar todas aqui. Mandou o link da chamada aí, pessoal. Sim, já, logo mando. Eu já tinha mandado agora há pouco. Alguém pode replicar. Eu pensar o que eu... Ah, aqui no Excel. Tá. Então, assim, ó. A função 1, o que eu fiz aqui? Na verdade, eu construí no Excel, mas poderia ter sido feito à mão. O R e o θ, né? Botei o R e o θ e o em graus, né? E em radianos. Porque, na verdade, o R é calculado em radianos. Se vocês olharem aqui, ó, eu coloquei 1 mais cosseno da célula C3, que ela está aqui em radianos, né? Então, o mesmo caso para cá, ó. 1 mais cosseno da C4, que é em radiano. E como que eu construí o radiano aqui no Excel, né? Eu vim aqui e coloquei, olhem lá, ó. 30 graus é π sobre 6. O π aqui é PI, abre parênteses, fecha parênteses, ele reconhece como o número 3,14159, que é aqui, ó. Opa, deixa eu desfazer isso aqui. Então, no caso aqui, esse aqui é o π, ó. 3,14, ó. Como que ele aparece lá, ó? Igual a PI, abre parênteses, fecha parênteses. Então, ele extrai do Excel o número π. Então, claro que eu reescrevi esses 30 graus aqui, até poderia ter feito uma fórmula aqui, só colocar às vezes, como foi o primeiro ali, daí depois os outros eu só copiei e colei para cá. Claro que eu mudei a função, né? Então, eu calculei cada um o R, ó, na direção de 0 graus,
Na direção de 0 graus, aqui, ó, ele tem duas unidades, tá aqui. Na direção de 30 graus, ele tem 1,86. Então, mais ou menos por aqui, ó, tem uma distância de 1,86. Na direção de 45 graus, deu mais ou menos 1,7071. Na direção de 60 graus, deu... Ó, e até fiz um aqui, ó. Segmento BE é 1,71 a distância daqui até lá. É 1,71, ele é próximo de 45 graus ali, ó, arredondando, ó. 1,77, né, 45 graus, que nada mais é do que aqui a bissetriz dos quadrantes ímpares, ó. Ó, 0, 0, 1, 1, não, meio, meio, 1, 1, e o ponto que toca aqui é igual, porque ele faz parte da reta da... Então, se vocês olharem exatamente aqui em 45 graus, ele tem um comprimento de aproximadamente 1,71. Tá lá, ó. 45 graus, o R vale 1,771. Arredondando, 1,71. Por isso eu fiz esse detalhe aqui para vocês lembrar. E aqui, ó, na direção de 90 graus, ele diz que tem um R igual a 1. Né? Na direção de 90 graus, o R é igual a 1. Na direção de 180 graus, é 0. Então, ele chega aqui, ele chega a 0 de novo. De novo, não, porque não tinha chegado, né? Foi a primeira vez. E aí vai de novo. Né? Na direção de 210 graus, 0,13, 0,29, até chegar ao menos 1, né? Que é a direção de... no caso, menos 1, mas como é na direção de 270 graus, ele tem uma unidade. Na direção de 270 graus, o R vale 1. Aqui é menos 1, não, mas na direção de 270 graus, que é nessa direção, o R vale 1. Então, por isso não é negativo aqui. Mas até aqui eu já poderia parar, ó. Do 0 ao 180, eu poderia fazer aquele teste de simetria lá. E reproduzir tudo que está aqui em cima, em relação ao eixo do X, e eu mostrei para vocês aquele dia, só trocar por menos θ, ou, né, por π menos θ, se eu não me engano agora, teria que olhar lá de novo. Eu faço o teste da simetria, e aí eu repito tudo que está lá em cima, é como se fosse um espelho embaixo, né? Então, você reflete aqui. Então, eu construo o gráfico desse cardioide, né? É a classificação dele. Eu nem sei se eu coloquei aqui como cardioide. Teve alguns que eu coloquei, eu escrevi o que era. Nesse caso aqui eu não defini. Então, o exercício 1, que a função era 1 mais cosseno de θ, ele gera um cardioide, né? Como é mais cosseno, então a parte do maior vamos dizer, do cardioide, do coração, né? Da parte para baixo para a direita. Se fosse menos cosseno, ele faria o inverso. E lembrando que mais seno estaria para baixo, ou para cima, mais seno, deixa eu pensar. Seno de 90 graus, 1 mais 1 mais 2. Estaria para cima, se fosse positivo para cima, negativo para baixo. Mas já acho que tem um exemplo aqui. Aqui um outro, né? A função 2 menos 2 cosseno de θ. Aqui era 1 mais cosseno de θ, 1 e 1. O A e o B são iguais, então são cardioides. Né? Aqui o A e o B são iguais, ó. Então menos cosseno tá para a direita. E aqui segue a mesma lógica. Ó. Eu coloquei 0 graus em radianos, 30 graus, então as mesmas relações aqui, né? Π sobre 6, 30 graus,
π sobre 4, 45 graus. Lembrando que aqui tem uma forma de como colocar o π no Excel. E a mesma coisa que eu peguei, ó. A distância do A até o E aqui, ó, ele tem um segmento aqui de 3,42, né? 3,42, que é na direção de 135 graus aqui, ó. 3,41, aproximadamente 41, 42. Então, em 135 graus. E em π, exatamente em π, que é 180 graus, ó, ele tem um R igual a 4. Por quê? Cosseno de π, que é 180 graus, é menos 1, menos 2 vezes menos 1 dá 2 positivo. Então, isso aqui, o R gera um R igual a 4. 4 unidades em direção ao ângulo de 180 graus. Por isso tá a construção aqui desse cardioide aqui. Aqui o menos seno, ó. Então, 1 menos seno, mesma relação, ó. Eu pego aqui na direção desse 180 graus, de 270 graus, ele está dizendo que tem 2 unidades na direção de 270 graus, ó. Aqui. Direção de 270 graus, ele tem 2 unidades. Na direção de 90 graus é 0. Ó, na direção de 90 graus, ele é 0. Né? Então, o seno de 90 graus é 1, 1 menos 1 dá 0. Então, R em π meios, né? Ó, π meios, 90 graus, ele vai ter um R igual a 0. Exercício 4, aí o seno para cima, positivo, né? Então, em 90 graus tem um R igual a 2, aqui, ó, R igual a 2 em 90 graus. Em 0 grau tem um R igual a 1. Em 180 graus tem um R igual a 1. Né? E 270 graus tem um R igual a 0. Que são os conhecidos. E 90 graus, um R igual a 2. É os que estão aparecendo aqui. Os outros teria que fazer uma medição aqui, mas é exatamente isso que ele está construído aqui. É 1,5 aqui na direção de 30 graus, né? Na direção de 45, 1,70. Então, se eu construísse a bissetriz dos quadrantes ímpares aqui em 45 graus, nessa direção aqui, ó, aqui vai ter um R igual a 1,70 distância daqui. Poderia fazer esse teste lá, mas é tranquilo. Aqui tem um 2, onde o A é maior que o B. 2 mais seno de θ, mesma relação, ó. Em 0 grau, o R tem 2. Em 90 graus, o R tem 3. Em 180 graus, o R é 2, né? Porque é na direção dele. 180 graus, o R é 2. E 270 graus, o R é 1. Então, tem um R igual a 1 aqui. E assim, faria o... Esse aqui é um Limação, não? Convexo, né? Isso. Um limação convexo. É isso que eu estava tentando... Limação convexo. Aqui temos um com laço. Limação com laço. E aí vamos estudar essa relação aqui. Em 0 grau, o R é 1. Em 0 grau, o R é 1. Né? Em 90 graus, o R é 3. Em 180 graus, é 1 positivo de novo. Em 270 graus, é menos 1
Porque, ó, em vez de vir para cá, ele vem uma unidade para cá. 270 graus, ele é menos 1. Então, ele está aqui. Na direção de 270 graus, ele vai uma unidade no sentido contrário do ângulo de 270 graus. E aí, volta a ser, lá em 360 graus, volta a ser 1 e 0 em 330 graus. Aqui, esses dois zeros aqui que é interessante, é 210 graus. Esse laço aqui, ó, quando ele chega a 0 grau, né? Vamos pegar aqui. Do 180 graus, ele tem 1, né? E aí ele vai em 210, ele chega a 0. Vem aqui de novo. 210. Daí ele vai no sentido contrário até chegar ao menos 1, que é o máximo ali no 270 graus. E aí vai negativo até chegar a 0 de novo em 330 graus. E chega a 1 em 360. E aí volta a repetir tudo novamente. Isso é interessante tu entender qual o comportamento da função quando A é menor que B. É um limaçom com laço, para entender que aqui vai gerar um retorno aqui. Mas é marcar os pontos. É aquela questão de quando se tinha aquelas cruzadinhas que era para ir seguindo os pontos para ver a figura. É exatamente isso que tem que ser feito. É trabalhoso? E às vezes, né, tem que gerar, imagina aqui são quantos pontos para gerar. Então, quanto mais entendimento tu tem do comportamento, né, tu consegue construir essa figura melhor. Aqui, desacelerou um pouco o ângulo aqui, ó, se vocês forem olhar, eu tive que, em 0 grau, né, tem, na direção de 0 é 0, né, na direção de 90 graus é 0,70, 0,7, ó, notem. Ele diminui e na direção de 180 graus é 1 positivo. Voltando aqui na direção de 270 graus, 0,70, mesmo valor, né? O que poderia ser feito aqui, né? Gerar essa figura do 0 ao 180, né? E trabalhar com a questão da simetria da função. Né? Então, repetiria o eixo embaixo, tudo o que aconteceu em cima. O exercício 8, que ele é mais trabalhoso aqui, se vocês olharem, ele gerou uma figura... eu tive que dobrar aqui, né, fazer para fechar toda a figura. Eu fiz de 0 a 4π aqui, né? Então, mas se vocês olharem aqui a parte inicial aqui, eu fiz até 360 também, e ele chega aqui, na verdade, 360 graus, a figura, em vez de vir para cá, ele vai menos uma unidade para lá. Então, ele terminaria, na verdade, essa parte de cima aqui. Só essa parte de cima. E aí, assim, aqui eu poderia aplicar a simetria aqui, sem... né, mas eu repeti as informações. Como no GeoGebra só aumentei para se fizesse até 4π aqui. Então, ele já gerou para nós o fechamento. Mas poderia muito bem ter trabalhado com a parte da simetria dos eixos. Dúvida no que eu falei aqui, o que eu fiz? No trabalho de vocês, tiveram dúvida no que, como, qual foi o problema que surgiu?
Esse daí tava tranquilo. Essa aí tava bonzinha. O outro que tava cabreiro. Tá, então, vamos pro outro. Nossa, que letrinha. Tarefa 2. Então, aqui na tarefa 2, estão enxergando aí a tarefa 2? Sim, profe. Sim. Não, agora um. Questão 1 da tarefa 2, certo? Sim. Tá, então ele pede aqui nos exercícios 1, 2 e 3, aí depois eu pedi para que vocês não fizessem da 3, depois não... calcular a área delimitada por esse espiral dr igual a θ, de 0 a... o θ variando de 0 a π, que é essa área aqui que está embaixo. E pedir para calcular o L, né? Que é qual é o comprimento dessa função. No primeiro momento aqui, ó, eu calculei, na verdade, como R é igual a θ, e o θ variando de 0 a π, então eu tenho que o comprimento dessa função é o L, né, comprimento, a integral de alfa até beta, da raiz quadrada de R ao quadrado, mais dr de θ ao quadrado, de θ. Basicamente, a distância de pontos, né, de Pitágoras, não. Mas, nesse caso, como o comprimento é de 0 a π, e a função é θ ao quadrado, mais a derivada de R em função de θ, né? Então, isso aqui vai ser 1, né? 1 ao quadrado. Eu tenho uma das integrais lá, eu defini como, eu nem sei se é 72, tá de 72 aqui, mas tem lá no livro, eu não sei se é no meu ou é o de vocês, deixa eu olhar aqui no meu. Eu tenho no meu aqui 72, que é do Anton. Agora eu não sei se naquele livro de vocês, mas é uma fórmula lá que tem isso aqui, a integral de raiz quadrada de u ao quadrado mais a ao quadrado de u, que é o que tem aqui, ó. Vocês olharem aqui, θ ao quadrado mais a ao quadrado, aqui é 1 ao quadrado, eu posso dizer que é a ao quadrado, de θ é o u de u, então posso usar essa fórmula bem tranquilo, né? Então, logo, integral de 0 a π, de raiz quadrada de θ ao quadrado mais 1 ao quadrado de θ, isso vai dar θ sobre 2, ou u sobre 2, raiz quadrada de θ ao quadrado mais 1, mais 1 meio do ln de θ, mais raiz quadrada de θ ao quadrado mais 1. Variando, né? A variação é de 0 a π, né? Então, de 0 a π. Então, esse vai ser o comprimento. E aí a substituição, né? Então, eu tenho que, isso aqui substituindo, é π sobre 2, raiz quadrada de π ao quadrado mais 1 meio de ln de π, mais raiz quadrada de π ao quadrado mais 1, menos, vou substituir por 0 agora, tudo aquilo lá, 0 ao quadrado, vai dar 0 multiplicado, isso aqui vai dar
Logaritmo natural D1, neperiano, desculpa, logaritmo neperiano D1 que vai dar zero, então vai zerar esse elemento todo aqui, fica só com essa parte aqui. Então, isso jogando numa calculadora, eu tenho que o comprimento dessa, né, se quisesse deixar em forma, simplificar melhor isso aqui, coisa e tal, não, eu joguei numa calculadora e achei que o comprimento era aproximadamente 6,109919, unidade de comprimento. Ou deixaria dessa forma aqui, então, como queiro. Mas, tranquilo. Dúvida no que eu fiz aqui? O segredo aqui é essa fórmula aqui, né? Na verdade, tá na tabela lá, o formulário lá, para que vocês possam... Por isso tem que ter em mão o formulário, para poder resolver. E a área era tranquila, né? A área da fórmula da área é de alfa beta, 1 meio de r ao quadrado de θ. Como r era θ ao quadrado, esse meio saiu fora, né? Isso aqui deu θ sobre θ ao cubo sobre 3, né? Que dá 1/6, substituindo ali, e sobre 3 menos 0 sobre 3, isso deu π ao cubo sobre 3, deu esse valor aproximado da área daquela figura lá, onde o R é θ, e variando de 0 a π. Lembrando que isso aqui é provavelmente uma espiral, né? E vai aumentando isso aqui, né? Fosse gerar um... Questão 2. Ah, tá. Vamos lá voltar, olhar a questão 2. Bom, a função, ela é um R igual a 2 seno de θ, né? Variando, ele quer a área de 45 graus a 90 graus. É isso que ele quer. Então, eu preciso fazer essa varredura aqui de 45 graus até o 90 graus, ou de π sobre 4 até π sobre 2, π meios, né? Usando essa função. O primeiro momento ali, agora não me lembro se eu calculei primeiro o comprimento ou... primeiro eu calculei o comprimento. Então, o comprimento daquele... Exatamente daqui até aqui, ó. Qual é o valor desse comprimento daqui até aqui? Então, é isso que eu vou calcular aqui. Então, de π sobre 4 até π meios, né? Da raiz quadrada do r ao quadrado mais a derivada de r em relação a θ, ao quadrado de θ. Então, r ao quadrado, né? Isso aqui deu 4 seno ao quadrado de θ, e a derivada de r de θ deu 2 cosseno de θ. Então, com isso, deu 4 seno ao quadrado de θ mais 4, porque era cosseno ao quadrado de θ. Coloquei em evidência o 4, seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ, deu... Isso aqui é a relação fundamental, né, igual a 1. Então, eu tenho que raiz quadrada de 4 é 2. Então, faço a integral de π quartos a π meios de 2 de θ. Esse 2 é uma constante, né? E eu não coloquei essa constante. É isso, né?
Sim. Faltou a constante. Isso aqui vai dar duas... duas vezes essa constante aqui. Então, 2 vezes isso. Que vai dar... π sobre 2. Unidade de comprimento. Porque deu π sobre 4, o comprimento. Então, se eu tinha esquecido esse 2 aqui na frente, né? Exatamente. Tem que corrigir isso aí. Então, deu unidade de comprimento π sobre 2. O que é π sobre 2? Na verdade, é 3,14 dividido por 2, é 1,57, mais ou menos. Vamos olhar lá na figura, lá, se condiz com isso. Como essa circunferência tem R2, praticamente. Não, R2 não, R1. O raio é 1, que aqui é de 0 a 2. Então, esse comprimento daqui até lá deu 1,57, mais ou menos. Condizendo. Bom, e a área daquela figura de π sobre 4 até π sobre 2, usando a fórmula 1 meio do R ao quadrado de θ, né? Eu tenho que 1 meio de 2 ao quadrado é 4, passa para lá, 4 sobre 2 dá 2. Então aqui já foi o que eu fiz aqui. Tá. Eu não coloquei a fórmula que eu usei aqui, na verdade. Deixa eu escrever aqui a fórmula que eu usei. Aí é que tem uns que usam... Tá. Na verdade, aqui tem um... Eu não sei se eu não errei aqui também. Só que falta, né? Tem uns que usam essa relação aqui como 1 menos seno de 2θ. Vou usar só 2θ. Sobre 2, né? É uma relação que existe lá. Eu tenho uma fórmula direta do cosseno e do seno ao quadrado, que é a seguinte fórmula. Integral, vou escrever aqui. A integral não vou escrever essa parte inicial, é igual, né? Então, isso aqui é igual. Aqui é igual a... Seria θ sobre 2 menos 1/4
de seno de 2U. Putz, mas tá muito... Deixa eu escrever diferente. Escrever mesmo no... Seria U sobre 2 menos 1 sobre 4 vezes 1/4, né? Vezes seno, e abre parênteses, 2U. Então, 1/2 de U menos 1/4 de seno de 2U. E aí tem outras fórmulas que aparecem que faz a multiplicação do seno vezes o cosseno e coisa e tal. Mas uma delas que eu usei foi essa aqui. Ó, seno vezes cosseno. Eu tirei aqui do 2U aqui. Que seria U mais U. Então, eu viajei aqui nessa solução. Não sei se eu não errei aqui até. Porque aqui era para ser um... É que não depende da função que eu usei agora. Eu vou ter que refazer essa questão aqui. Para ver se eu não errei. Mas basicamente é isso aí. Ou usa essa fórmula aqui, ou usa essa que a maioria usa, e vai chegar na solução da área. Professor, Vale. dá para o senhor voltar no comprimento da 2 aí para nós, faz um favor? Lá no início. Aí. Ei, professor, aqui, ó. Ali onde que o senhor botou entre parênteses o seno ao quadrado de θ, não daria para eliminar ele da raiz lá no início, lá onde o r é ao quadrado mais derivada de r de θ ao quadrado, não dá para eliminar ele da raiz? Tu diz aqui? Isso, lá em cima, lá, ó. Que, aí, ó. Aí tu vai substituir pelos valores, né? Sim. Daí não dá para eliminar a raiz aí cortando o índice. A raiz a quadrado elevado ao quadrado, né? Porque foi assim que eu fiz. Pois é, eu também fiz assim, por isso que eu tô lhe perguntando. Porque Como que tu eleva e tira o quadrado aqui no... Porque aqui é uma soma, né? ele é uma soma, mas ele é independente. Não, mas é a propriedade da radicação, né? Não tem como tu eliminar simplesmente. Ah, bueno. Por mais que ele seja ao quadrado, mas tu tem uma soma aqui. Se tu conseguisse abrir ele como uma soma de um quadrado da soma, aí tudo bem. Tu entende o que eu estou falando, né? Ah, não, sim. Mas por mais que ele seja uma soma, professor, tu não dá para botar todo ele dentro de um parênteses e elevar ao quadrado, porque os dois são ao quadrado? Sim, mas daí a soma dos quadrados é diferente. É o quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo. Não, Só essa tem... parte eu tô ali entendendo. Ah, não, então tá. Não é a mesma coisa. Aham. Talvez tu tenha até chegado na solução por causa que isso aqui é igual a 1. Não sei se chega na mesma solução ainda. Não chega, por isso que eu lhe perguntei. Mas não é a mesma coisa, não. Ah, bueno. Porque aqui, tu entende da questão da propriedade, né, lá da radiciação. Claro. Pensa o seguinte, tu tem um quadrado, vamos pegar aqui, tu tem um quadrado de... Ó, tu tem um quadrado de 2, né, mais 3. Ou 4, vamos dizer, 4 mais 9.
Tu tirou esse aqui e ficou lá 2 mais 3 lá fora? É isso? Não. Não, Não, porque porque... aqui é 2 ao quadrado e aqui é 3 ao quadrado. É, só se tivesse ao quadrado, aí sim. Mas Não. só que aí eu não... Isso aqui não é 2 ao quadrado? Sim, Isso aqui não é 3 ao quadrado? sim. E daí tu tiraria da raiz como 2 mais 3. Ah, não. E aí 2 mais 3 é 5. E aquilo ali dá uma raiz de 13. É diferente. Sim. Ah, não, então eu ratei nessa daí. Erramos. É. Mas é isso aí, é questão da propriedade. Eu não consegui. A questão 3, por isso que eu pedi, ela se tornou muito complicada lá para te tentar ajustar, exatamente por causa disso. Porque daí tu caiu dentro de uma raiz. Se vocês tentaram fazer a questão do comprimento da 3, aí cai numa propriedade dentro da raiz que não consegui achar um quadrado perfeito ali. E aí eu digo, não, deixa assim para só mais complicado do que tentar fazer. Então, ficou muito mais trabalhoso, então eu digo, não, mas não é o momento de estar trabalhando muito menos. O entendimento é melhor entendimento do que ficar tentando uma solução simples. Mas é isso. E aqui eu devo ter, nessa questão 2 aqui, eu devo ter errado uma propriedade aqui, alguma coisa nesse sentido. Aqui o comprimento e aqui é. Vamos para a questão 3. A área da questão 3. Vamos lá. Ó, questão 3, ele pede, dentro do limaçom, né, oval, um R igual a 4 mais cosseno de θ. Então, ó, só para que vocês entendam ali, R igual a 4 mais 2 cosseno de θ. Tá aí, um limaçom convexo. Né? O que eu fiz aqui? Eu calculei de 0 a π e multipliquei por 2. Por que por 2? Porque de 0 a π tem essa área de cima, né? Como a área de baixo ela é simétrica, então eu multipliquei por 2 ali. Então, ó, 1/2, 2 vezes de 0 a π, de 1/2 daquela função r ao quadrado de θ. Entenderam o que eu falei, né? E aí, o que eu fiz aqui? Simplifiquei esse 1/2 por 2 aqui. Fiz o quadrado da soma aqui, que é o quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo. E resolvi de 0 a π. Separei em 3 integrais aqui, ó. Soma de funções dá para calcular separado. Então, fiz a integral de 0 a π para 16 de θ, mais esse 16 eu passei para frente de 0 a π da integral de cosseno de θ, que é simples também,
e aqui o 4 foi para frente, 0 a π do cosseno ao quadrado de θ. Aqui eu tenho 4 vezes, eu tenho que achar onde que eu peguei essa, não fiz hoje essas aqui, eu tenho que ver onde que eu peguei essa fórmula que eu tô estranhando essa fórmula que eu estou usando aqui. Deixa eu olhar no livro que eu mandei lá, se tem esse... Tem, o senhor me mandou essa daí, professor? Lembra Pois que é, o senhor me mandou essa? Daí eu disse que eu usava aquela outra, isso. mais cosseno, arco de 2. Se eu não me lembro, foi o que eu lhe disse. Tá, e aí eu tenho outra nesse livro aqui que eu usei hoje, que eu fiz algumas, eu fiz com outra função aqui. Pronta também. Por isso que eu tô... Que não foi feito hoje essa aí, não... Ah, mas aí é tranquilo. Aí usei as fórmulas aqui, das integrais, não vamos entrar em detalhe aqui e foi feito as... Integral aqui de 0 a π de 16, dá 16 vezes θ de π a 0. Isso aqui 0 dá 16π. De cosseno é seno, substituindo aqui dá 0 nos dois. Então, isso aqui zero. E aqui 4 vezes 1 meio de π mais seno de θ, cosseno de θ, e vai zerar, né, esses elementos aqui, eu fico só com 2π aqui. Então, fica 16π mais 2π. A área total, então, desse limaçom convexo deu 18 unidades de área. Eu vou comparar com as outras duas fórmulas lá, vou refazer com as outras duas fórmulas, a que vocês usam e a que eu usei hoje e a que eu usei aquele dia, para ver se chega na mesma solução. Deve chegar, sim. É tranquilo. Essa da meia pétala aqui. É a questão 6. Então, aqui, ó, dentro de uma folha de rosa de 3 pétalas, R de cosseno de 3 θ, eu vou usar o intervalo de 0 a esse ponto aqui. Mas que ponto é esse? Né? Que ponto chegou a 0? 0 seria o cosseno de 90 graus. Se eu colocar π sobre 6, que é o 60 graus, 3 vezes π sobre 6 vai dar π meios. Cosseno de π meios é 0. Então, a variação daqui até aqui é 60 graus. Então, eu calculo o valor da meia pétala de 0 a 60 graus. E multiplico por 2 porque ele quer uma pétala inteira. É isso que eu pensei. No primeiro momento, eu achava que eram as 3 folhas, né? Mas aí alguém fala, mas tá só pintado uma. Realmente. Mas aí o valor da meia pétala, eu posso achar a área toda, ou a área de uma pétala, ou a área, né, de toda a função, se eu quisesse. No caso aqui, a meia pétala, então, de 0 a π sextos, que é os 60 graus, 1 meio R ao quadrado de θ. Como R é o cosseno de 2θ, então 1 meio de 0... Então, o mouse aqui, tá? De 0 a 60 graus, cosseno ao quadrado de θ, 3θ de θ. Diz que U é 3θ, du sobre 3 é θ, substitui aqui 1 meio de cosseno ao quadrado du sobre 3. Né? Que isso dá 1 sexto da integral de 0 a π sobre 6 de cosseno ao quadrado du.
E aí, uns usaram essa definição aqui, ó. Que é que eu coloquei. Eu usei essa aqui, ó. 1/2 de U mais 1/4 de seno de 2U. A diferença do seno e cosseno é o menos aqui. Seno ao quadrado de U é 1/2 vezes U menos 1/4 de seno de 2U. E o cosseno ao quadrado é aqui o positivo. Então, foi o que eu fiz aqui. Então, 1/6 de 1/2 de U mais 1/4 de seno de 2U de 0 a π-meios. Né? Trocando U por 3θ, né? Então eu tenho aqui 1/6 de 3θ sobre 2 mais 1/4 de seno de 6θ. De θ variando de 0 a 60 graus, ou π6. E aí substituir aqui, né? Achei... aqui deu... Esse 3 simplificou com esse 6. Sobrou 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 6, 24. Mas, isso aqui zerou. Por quê? Porque 6 vezes o π sobre 6, que é seno de π. Seno de π é 180 graus, é zero. Então, zero essa parte. Mesma coisa aqui que zero. Seno de zero é zero. Então, zera toda essa parte aqui. Eu fico com π sobre 24, a meia pétala. Então, multiplicando por 2, eu encontro que uma pétala inteira, então tem π sobre 12, né, unidades de área. Dúvida no que eu fiz aqui? É só a questão de qual dessas vocês estão usando. É tranquilo, pode usar qualquer uma. É essa aqui que a maioria usa. Talvez seja mais simples até do que aquela, não sei. Mas tem que estar com o formulário em mãos, né? Para poder trabalhar. Não sofrer tanto que nem. Questão 9. A questão 9 é o seguinte, ó. Deixa eu mostrar lá a questão. Ele quer saber a área dividida pelos círculos R igual a 2 cosseno de θ e R igual a 2 seno de θ. Fiz um rascunho aqui. Ó, 2 seno de θ e 2 cosseno de θ. Ele vai ser de 0 a 45 graus, eu vou ter que usar essa função do seno. E a partir de 45 graus até o 90 graus, ele usa essa função do cosseno, porque daí eu estou calculando essa área. Ou eu calculo daqui de 0 a 45 e multiplico por 2, porque essa área aqui, dividida ao meio, aqui, ó, dá a intenção, dá para imaginar que ela seja simétrica, se eu dividir isso aqui. Né? Se fosse pegar daqui, sumiu tudo, né? Mas uma área simétrica da outra. Se eu calcular uma e multiplicar por 2, talvez eu chegue na mesma solução. Mas eu fiz, para não ter dúvida, eu calculei de 0 a 45 graus com a função R, que é igual a 2 seno de θ, né? Mais de 45 graus a 90 graus, eu usei essa outra, que é do 2 cosseno de θ. E daí eu pego a parte superior ali, que é, na verdade, a função R igual a 2 cosseno de θ. E aí, juntando as duas áreas, vai dar a área que é comum às duas funções. Entenderam o que eu falei aqui?
E aí a solução, né? Sim ou não? Sim, profe. Tá bom. Então, aqui, daí ele veio ao quadrado aqui, ó, é 1/2, 2 ao quadrado é 4, sai fora da integral e vai sobrar 2. E aqui também sobra 2. Mesma coisa aqui, porque 2 ao quadrado é 4, sobre vezes 1/2 dá 2. E esse 2 depois eu ponho em evidência aqui, na soma das duas integrais. Então, aí a função que eu usei foi aquela, né? 1/2 de θ menos 1/4 de seno de 2θ, de 0 a π sobre 4, mais 1/2 de θ. 1 é menos, quando é seno é menos, lembra que eu falei, ó? Quando é seno ao quadrado é menos, quando é cosseno ao quadrado é mais, né? E eu já tinha colocado em evidência o 2 para lá, então 1/2 de θ mais 1/4 de seno de 2θ de π quartos a π meios. E aí joguei aqui. E isso aqui vai dar, o 2 fica lá na frente, né? Dá π sobre 8 menos 1/2 de π sobre, como era π quartos e 2, deu π sobre 2, menos 0, menos 1/4 de seno de 0. Mais, né? π meio substitui aqui da π quartos, mais 1/4 de seno de 2π sobre 2, sobra só o π, menos esse π quarto da π oitavos, π sobre 8, mais 1/4 de seno de, como era π sobre 4, e era 2 vezes o π sobre 4, deu π sobre 2. Com isso, aqui é π sobre 8, menos, seno de 90 graus é 1, então deu menos 1/4. Seno de 0 era 0, isso aqui zerou. π sobre 4 continua. Seno de π, que é 180 graus, é 0, anula. Menos, esse menos eu escrevo aqui, então, π sobre 4 e menos π sobre 8. E aqui, seno de π meios, que é 90 graus, deu 1/4. Então, como era menos aqui, ó, essa integral era substituindo o π sobre 2 menos o π sobre 4, isso aqui então é negativo, esses dois termos. Esse π sobre 8 corta com esse π sobre 8, só escrevo o π sobre 4 e menos 1/4 e menos 1/4 dá menos 1/2. Juntando isso aqui, simplificando, né, eu tenho que é π sobre 2 menos 1, unidade A. Questão 10. A questão 10 é o seguinte, ele pede para... a área é dividida pelo círculo R igual a 1 e R igual a 2 seno de θ. Então, o que eu fiz? R igual a círculo. Acho que é isso. Sim ou é 2? Agora já não me lembro mais. Vamos olhando. 2 seno de θ. Isso aí. E a outra era x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. É isso, né? Eu precisava essa área aí, ó.
Então, o que eu fiz? Esse ponto aqui, que é comum aos dois, que é 30 graus. Por que 30 graus? Eu igualo as duas, se vocês forem ver, 2 seno de θ igual a 1, quando que elas são iguais, o seno vai ser 1/2. 1/2, o seno de 1/2 é de 30 graus. Então, 30 e 135 graus, que é o encontro aqui, ó, nesses pontos aqui, né, exatamente aqui, ó, e aqui, né, eu preciso, vamos gerar outro ponto aqui, vou criar esse segmento aqui. Essas áreas dentro aqui, ó, são simétricas, né? E se eu gerar um outro ponto aqui, né? E um segmento aqui, eu divido essa área em duas também, ó, que são simétricas. Então, o que eu fiz? Eu calculei de 0 a 30 graus, usando essa função aqui, que é a função do seno, e multipliquei por 2, porque considerei essa área simétrica, mas se não quisesse, depois eu poderia adicionar ela. E de 30 graus a 90 graus, eu calculei outra área e multipliquei por 2, porque essa aqui é uma área simétrica. Mas também poderia calcular de 30 graus a 135 graus, que é 135 graus? Deixa eu pensar. Não, 150 graus, desculpa. 150 graus, poderia calcular de 30 graus a 150 graus, essa área, usando essa, R igual a 1, e depois ainda mais a área de 150 a 180, usando novamente a área do seno. Mas daí eu ia estar calculando 3 áreas. Então, eu diminui para 2, considerando a simetria desses 2 pontos aqui. Então, de 0 a 30 graus, usei a fórmula do seno e multipliquei por 2, e de 30 graus a 90 graus, eu usei a R igual a 1 e multipliquei por 2, porque são 2 áreas simétricas aqui. Foi o que eu fiz nessa resolução aqui. Ó, 2, que é considerando a simetria daquele, de 0 a 30 graus, né, da função 2 seno ao quadrado de dθ. Mais 2 vezes a mesma área, 1/2, de 30 graus a 90 graus, da função R, que é R ao quadrado, é 1, a mesma coisa. E aí, simplificando isso aqui, né, eu encontrei, isso aqui se anula, mas aqui como o 2 ao quadrado sai fora, então ficou 4 aqui fora. Esses aqui simplificam, né? Daria 1 vezes 4, então ficou 4 aqui. E fico com seno ao quadrado de θ, integral, né? De 0 a π sobre 6. E esse aqui simplificou esse 2 com esse 1/2, e aí fiz a integração deles, substituindo aí de 0 a π sobre 6 e de π sobre 6 a 2, lembrando que eu já tinha multiplicado por 2 lá no início, então vou chegar na área direta já daquele intervalo entre as duas funções ali. Então, deu substituição aqui de π sexto da π sobre 12, menos π sobre 3, né? Por quê? Porque é 2 vezes o θ, então 2 vezes sobra e simplifica, fica π sobre 3. Menos 0, menos seno de 0. Mais, né, π sobre 2, menos π sobre 6. Então, isso aqui, simplificando esse 4 aqui, dá π sobre 3. E aqui eu acho que eu não multipliquei esse seno aqui, ó. Tem um erro aqui, ó. Nossa, que coisa. Vou tirar 0 esse cara na prova.
seno de 30 graus, não, 30 não, de 60 graus, é Raiz de 3 sobre 2, não acho. raiz de 3 sobre 2, exatamente. Só que eu teria que multiplicar por esse 4 aqui. Que vai simplificar, isso aqui vai dar 2 raiz de 2, e esse aqui não tem aqui. Fica 2 raiz de 2. 2 raiz de 3, desculpe. Deixa eu deletar isso aqui. E só que, se eu multiplicar por 4 e dividir por esse 2 cai daqui, fica 2 raiz de 3. E aí, tirando o mínimo múltiplo comum, vamos lá, vamos corrigir isso aqui. Aqui continua, aqui daria 6 vezes 2 dá 12. Daria 12, e aqui está certo. Aqui é 12, então aqui que tem que corrigir. Aqui daria 2, esse 2 não teria aqui. Então, menos 2π sobre 3, menos 2 raiz de 3. Essa seria a área. Só por causa desse 4 aqui que eu não multipliquei esse termo aqui. Eu acho que eu me confundi porque achei que ia zerar aqui. Nem sei lá o que eu pensei. Me enganei. Dúvida no que eu fiz? Não, por enquanto não. Não. A única dúvida foi aquela mesmo da raiz lá. Ficar ligado na próxima. Eu vou mandar o material para vocês de coordenadas cilíndricas e esféricas para a próxima aula, para fazer uma leitura. A cilíndrica é tranquilo porque segue a mesma lógica, né? Por que acontece? Faz as coordenadas, o que acontece com a base, a mesma é r θ, o que acrescenta na cilíndrica é a altura, né? Então, vai fazer uma integral em coordenadas cilíndricas, em algumas funções é melhor trabalhar com coordenadas cilíndricas. A única coisa que muda, as coordenadas continuam sendo r θ, porque a base é uma circunferência, mas ele é introduzido uma altura. E coordenadas cilíndricas é um pouco diferente. Mas aí eu vou mandar o material, na próxima aula a gente entra nessa parte aí para finalizar essas questões de coordenadas. Eu acho que vai mais uma ou duas aulas sobre isso. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo, prof. Vou colocar de novo aqui no link aí para vocês. A chamada, então, não esqueçam.